Fala galera, tudo bem? Olha só a questão que caiu no Enem da Prova Amarela, Enem 2024, a questão 123, uma questão de química, tá? Que fala assim: a condição de razão ar combustível igual a 18. Então, quando a gente for analisar aí, por exemplo, nesse gráfico, né? A gente tem que ver essa razão ar combustível igual a 18. Nesse ponto, haverá uma emissão. Então, para isso, a gente vai dar só uma lida aqui para ver o que o texto vai falar sobre isso, né? O que seria essa razão ar combustível? Um dos agentes que mais contribui para a poluição do ar é o automóvel a combustão interna. Em áreas urbanas, isso é demonstrado dramaticamente pela fumaça fotoquímica, resultante da interação entre óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos e luz solar, para formar produtos de oxidação, que causam irritação aos olhos, ao aparelho respiratório e danos às plantas. As condições de operação de motores a combustão, como a razão da mistura ar-combustível no cilindro, influenciam na composição dos gases lançados pelo escapamento na atmosfera. O gráfico, esse que está aqui ao lado, né, ilustra a variação das composições dos principais gases, que são o dióxido de carbono, hidrocarbonetos, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, o oxigênio molecular também, né, que é o que vai ser utilizado, por exemplo, na combustão interna, né, emitidos por um motor a gasolina em diferentes razões a combustível. Então, quando aparece isso aqui, ó, razão estequiométrica, essa razão que aparece estequiométrica aqui em cima para a gente, é a proporção que a gente tem da quantidade de oxigênio, de ar que vai entrar lá no motor e de combustível que vai ser queimado nesse processo, tá? A gente percebe aqui, né, que olha só, quando eu tenho uma deficiência dessa razão ar combustível, ou seja, quando a quantidade de oxigênio é baixa, a gente percebe que a quantidade de monóxido de carbono é alta. E tu tem que lembrar, eu sei que isso aqui não tem muito a ver, na verdade, não tem a ver com a resolução da questão de maneira direta. Mas isso, tu já pode pensar da seguinte forma: peraí, se a quantidade de oxigênio aqui, olha, tem deficiência numa combustão, a gente sabe que numa combustão de hidrocarboneto, quando a quantidade de oxigênio é baixa, essa combustão ela vai ser incompleta. E numa combustão incompleta, o que é formado em maior quantidade? É o monóxido de carbono, tá? Por isso que no gráfico ele mostra aqui pra gente, né? Aqui nesse gráfico, ele mostra aqui pra gente que quanto maior a quantidade, ou desculpa, quanto menor a quantidade de O2, maior a quantidade de monóxido sendo formado, porque essa combustão é incompleta. Agora, olha só o que acontece, né, em relação ao aumento do gás oxigênio, né? Quando há excesso dessa razão ar combustível. A gente percebe que os hidrocarbonetos aqui, ó, eles são queimados com mais facilidade, né? Porque a combustão vai acontecer de maneira mais eficiente, né? Mais energética, no caso também, né? Liberando mais energia para esse determinado motor e produzindo aqui, olha, uma quantidade de CO2. E detalhe, o ápice da quantidade de CO2 é muito próximo dessa razão estequiométrica aqui, ó. Tá? Que é quando a gente vai ter lá a combustão completa. Aí lembra que ele falou na pergunta? Na condição da razão ar combustível igual a 18, então aqui eu vou ter que analisar no gráfico onde é que eu tenho uma razão igual a 18. Aqui eu tenho a razão ar combustível, né? E 18 está aqui. A gente percebe que numa razão igual a 18, a quantidade de monóxido de carbono ela é muito baixa. Por que ela é baixa? Porque a quantidade de O2, olha só, a quantidade de O2 aqui é alta. Bem aqui, ó, mais ou menos a quantidade de O2, tá? Então, se tem muito gás oxigênio para fazer uma combustão, a gente sabe que dificilmente vai formar monóxido, porque a combustão ela vai ser completa. Então, a quantidade de CO, de monóxido, vai ser baixa. Vou colocar isso aqui, ó. A quantidade de monóxido de carbono vai ser baixa, enquanto que a quantidade de dióxido de carbono aqui, olha, vai ser relativamente bem mais alta, né, do que a de monóxido. Então, a quantidade de CO2 vai ser mais alta, tá? Basicamente é isso que a gente tem. Claro que nós vamos ter também uma quantidade bem mais baixa aqui de hidrocarbonetos, né? Porque aqui a gente tem muito gás oxigênio reagindo. Então, quando chega nesse ponto, eu tenho muito hidrocarboneto reagindo, então ele vai ser eliminado, né? Esse eliminado não. Na verdade, ele vai reagir para formar o produto, né? Que vai ser os gases poluentes aqui que ele falou na questão. Por isso a quantidade de hidrocarbonetos aqui é baixa, porque a quantidade de oxigênio aqui já vai ser um pouco maior. Tá? E tem também uma proporção aqui, olha, que a gente pode encontrar de monóxido de nitrogênio que também é formado. A gente percebe que quanto maior a quantidade de oxigênio, chega um momento em que a quantidade de monóxido de nitrogênio também é baixa. Mas eu quero enfatizar aqui nessa questão monóxido e dióxido de carbono. Por quê? Porque aqui nesse gráfico nós temos, além dessa interpretação de que o
monóxido de carbono é baixa e que o dióxido de carbono é alta, nós temos também um decréscimo aqui, né, de monóxido de nitrogênio e também de hidrocarbonetos, uma quantidade um pouco menor, mas ainda continua meio que numa médiazinha aqui, né? Não é tão baixo assim. Aí, nas condições de razão ar combustível igual a 18, que ele fala aqui na questão, haverá uma emissão baixa de O2. Na verdade, a gente sabe que os combustíveis, né? Os combustíveis de automóvel, quando sofre a combustão, ele não vai emitir O2, tá? Não se emite O2. O O2 ele é consumido durante a reação e não produzido, tá? Esse é o erro aqui da letra A. Então a gente já elimina aqui a letra A, tá? Lembra que a gente está falando daquele que vai sofrer emissão, tá? Emissão. Baixa de monóxido. Bom, monóxido de nitrogênio realmente é um pouco baixa, mas não chega a ser tão baixa assim, né? E alta de hidrocarbonetos. A gente viu aqui que hidrocarbonetos aqui embaixo, não é assim alto. Esse é o erro aqui da letra B. Na verdade, hidrocarbonetos é até mais baixo do que monóxido de nitrogênio, né? Tá? Então, essa análise que a gente tem que fazer aqui em relação à letra B. Esse é o erro da letra B. Letra C, baixa de CO2. Olha só, baixa de CO2, como a gente tinha analisado anteriormente. E baixa de CO, né? De monóxido de carbono. E alta de CO2. Agora sim, gabarito correto aqui pra gente, letra C. A letra D diz o seguinte: baixa de hidrocarbonetos. Se a gente for analisar realmente, ó, os hidrocarbonetos aqui, o gráfico deles realmente é um pouco baixo. E alta de CO2. E alta de monóxido, desculpa, né? E alta de monóxido. Só que quando a gente chega aqui no monóxido, a gente sabe que o monóxido, na verdade, está aqui embaixo, é baixa. Não seria alta. Então, o erro aqui da letra D, falar alta de monóxido, né? Outra aqui que nós temos a letra E, porque ela está incorreta, porque ela diz assim, baixa de CO2. Bom, a gente já viu que CO2 não é baixo, na verdade é alto. E alta de hidrocarbonetos não, errou completamente aqui essa letra E. A gente, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima correção. Tchau.